Ok? Sim, obrigada. Vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com uma coisa que vai ajudá-los muito na parte de redação. Vai ajudar em tudo para vocês, né? Em todas as áreas. Chamada teoria da argumentação. Eu vou ter que ir digitando aqui, né? Em vez de escrever com a minha letra, eu achei que digitar fica melhor. E aí a gente vai bolando as coisas aqui. Isso faz parte você pode encontrar isso em duas áreas, né? Que é a área da filosofia da linguagem ou a área da lógica. Tem muitos livros aí de lógica que vai trabalhar com teoria da argumentação. Bem, antes de mais nada, algumas coisas importantes aqui. Usos da linguagem. A gente usa a linguagem para várias coisas, né? Que é para descrever, para prometer, para falei descrever já, né? Prometer, para rezar, para várias funções, várias coisas, né? Para cantar, essa piadinha, entendeu? Que eu fiz agora. Se vocês entenderem a piadinha, quando eu falei para cantar e para cantar, bota um kkk lá no WhatsApp depois. Mas aqui para nós, eu quero três usos fundamentais da linguagem, que é informar, certo? Que foi decisivo para a nossa sobrevivência da nossa espécie, porque uma das coisas que nos distingue dos outros animais é uma linguagem mais complexa, né? E aí se informar foi decisivo, porque você poderia informar a outros grupos de um bando qualquer que vivia lá na savanas africanas, onde tinha alimento, onde tinha um animal perigoso. Então, ajudou a espécie a sobreviver. Informar como proceder para caçar, para colher onde tem alimento, esse tipo de coisa. Tem uma coisa que as pessoas não sabem a importância disso, ó. Fofocar. Fofocar teve uma importância muito grande na história nossa também, na formação de sociedades ao longo do tempo. Por quê? Quando a gente fala fofocar, a gente pensa sempre em falar mal do outro, né? Não é sempre isso, né? Fofocar aqui está no sentido de falar do outro. Então, a formação de grupos maiores, por exemplo, como tribos, agradece muito essa capacidade, essa característica da linguagem de você falar do outro que não está presente. Você falando do outro, então você permite que o outro conheça aquele que você conhece. Isso permitiu, por exemplo, que se formasse grupos de até 150 pessoas e por aí, mais ou menos. Tá? Então, graças a essa característica da linguagem, de você falar do outro que não está presente. Não precisa falar mal, falar do outro. Então, as pessoas passam a conhecer melhor os membros do grupo. Tá legal? Estão me acompanhando? Tá legal? E a gente entra aqui, que é argumentar. É onde a gente vai falar agora. Começar a falar, né? Opa. Argumentar, o que significa argumentar? Antes de falar como é que... Argumentar é defender, são uma estratégia de defender ou criticar uma proposição. Isso que é argumentar. É uma estratégia de você defender ou criticar uma proposição. Tá claro isso, gente? Ok? E aí, como é que isso funciona? Vamos botar aqui a estrutura de um texto acadêmico.
Como é que seria a estrutura de um texto acadêmico? Aí você vai começar a entender que muito do que a gente vai falar aqui, a gente já viu. Já viu. Você funciona assim, gente. Ó, você tem um problema, mesma coisa. Ó, você tem um problema. Já falamos muito disso, né? Opa, opa. Aí. Você tem um problema, certo? Desse problema, você tem uma tese. Não é isso? Aí vem, você vai defender essa tese ou criticar, certo? Aí você tem as premissas. E a conclusão. Entenderam? Lembra muito o que isso aí? Quem quer abrir aí o microfone e falar? Isso lembra muito o quê? Problema, tese, premissas, conclusão. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Vamos em frente. Eu vou falar hoje, na aula de hoje, de maneira geral, sobre essa coisa do argumento, e a gente faz exemplos de argumentações. Possivelmente não dê tempo hoje, a gente faz a semana que vem. Mas, além disso, hoje eu quero propor a vocês o trabalho que a gente quer que vocês façam, o primeiro trabalho, né? Mas vamos em frente. Então, o que é o argumento? O argumento é essa parte aqui, que relaciona premissas, né, com a conclusão. Isso aí, gente, ó, problema, tese. Primeiro, essa deve ser premissa, tese, problema, tese, premissa e conclusão. Isso deve ser a estrutura da sua redação. A sua redação, você vai falar de um tema, dentro desse tema que você está lidando, você vai problematizar alguma coisa, vai ter um problema, que vai ter uma tese, que você vai usar informações, né, para que conclua ou a favor, ou defendendo, ou criticando a tese proposta. Essa é a ideia de uma boa redação. O que são essas premissas? Essas premissas podem ser evidências empíricas, que a gente já falou lá em pode ser citações. Evidências empíricas são dados de experimentos, de observações, né? Coisa desse tipo. São citações. Quando você cita um autor reconhecido, é porque aquilo que foi publicado já é aceito pela comunidade acadêmica, pelas pessoas que lhe dão conhecimento. Então, o fato de você citar algum autor, claro, tem que ser alguma pessoa que tenha notoriedade, né? Tenha coisas publicadas que são já validadas. Porque, então, você pode citar autores, você pode usar fatos, e por aí vai. Ok? Tudo bem? A estrutura que eu estou propondo aqui a vocês, de um texto que você deve usar para fazer um texto como uma redação, é a mesma estrutura do método científico, gente. É a mesma coisa. Por que isso é a mesma coisa? Porque isso é uma estrutura lógica. Então, tem que ser a mesma coisa, né? Quais seriam, então, as condições para o argumento?
Quais são as condições para o argumento? Você tem duas condições para o argumento, né? Primeiro, seria as premissas têm que ser verdadeiras. A palavra verdadeira é muito forte. Só para reforçar vocês esse lance de filosofia, né? É igual a... Eu vou falar muito dele, vou voltar a falar dele, em Descartes. Lembra aquele negócio de... se eu estou... mesmo que eu duvide de tudo, que eu não considere nada como verdade absoluta, e aí ele pensa assim, então eu chego a uma... qual a verdade que eu possa partir de uma verdade inquestionável? A verdade inquestionável é porque se eu estou pensando, eu existo. Mesmo que eu duvidando de tudo que existe no mundo, até que o próprio mundo, a realidade que eu vejo é verdadeira, mas tudo que eu vejo depende de eu estar duvidando. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu existo. Então, a preocupação de Descartes foi justamente com essa, com a argumentação. Ou seja, ele tem que partir de uma verdade inquestionável. É a mesma situação do argumento. O argumento você tem que partir de situações inquestionáveis, verdadeiras. Se com um verdadeiro nome muito forte, talvez você pode colocar aceitáveis, né? Tá, ok? E as premissas devem justificar a conclusão. Das premissas, você tem que justificar a conclusão. Ok? Estão me entendendo? Estão acompanhando? Uhum. Dificuldades do argumento. Dificuldades do argumento. O argumento tem várias barreiras quando você vai argumentar, e o objetivo do argumentar é você defender uma proposição, ou criticar uma proposição, dizer que aquilo não é verdadeiro. Então, você tem um interlocutor, você tem o outro que você tem que convencer. Gente, nós vivemos numa época muito rica para isso, né? Tanto que depois que eu for elaborar aqui alguns argumentos para vocês, eu vou usar como exemplo, eu vou usar muita coisa que está de hoje mesmo, que existe hoje. Seguinte, dificuldade do argumento. O argumento, dificuldades costumes e sentimentos. Costumes e sentimentos. Às vezes as coisas estão tão enraizadas na nossa sociedade que fica difícil a pessoa se convencer que aquilo que você está argumentando é válido. É interessante isso. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo, um texto aqui de John Stuart Mill. John Stuart Mill é um filósofo britânico do século XIX. Ele escreveu isso aqui, que é um trechozinho pequeno, em 1869. Gente, 1869, ele fez toda uma publicação querendo demonstrar, propondo, a proposição dele é a igualdade entre os gêneros. Igualdade, mesmo direito para homens e mulheres. Para as meninas que estão me ouvindo aí, vai achar, pô, 1869. Gente, não, as mulheres, eu acho que
essa briga do sexo feminino em busca de igualdade, ela continua até hoje. Imagina o que era em 1869. Aí ele escreve um negócio interessante para você entender como que os costumes e sentimentos atrapalham a argumentação. Ele tá se preparando para argumentar a favor da igualdade entre os gêneros. Aí ele escreve isso aqui, ó. Quer ver que interessante? Ó, no que respeita à presente questão, estou disposto a aceitar as condições desfavoráveis que o preconceito me coloca. Aceito que o costume estabelecido, o costume estabelecido e o sentimento coletivo sejam considerados concludentes contra mim, a menos que eu consiga demonstrar que a sua existência, ao longo dos séculos, se tem devido a outras causas que não a justeza, e que o seu poder deriva do que de pior e não do que de melhor existe na natureza humana. Então, ele está colocando aqui 1869, que a dificuldade dele para propor uma igualdade entre os gêneros é justamente o costume estabelecido e o sentimento coletivo. Ou seja, o costume que existe e o sentimento, se você for contra isso, fica difícil você convencer por argumentos. Está claro isso? Brilhante o texto, né? Vamos lá, vamos continuar. Aí, costumes, aí vamos aqui, deixa eu ver. Desejos. Se aquilo que você argumenta vai contra o desejo de alguém, também é complicado. Uma coisa que ilustra bem essa coisa do desejo, a pessoa deseja alguma coisa, você argumenta o contrário do que ela quer, é difícil de ela aceitar. Um exemplo interessante do desejo, como que as pessoas lidam com o desejo, é aquela fábula da raposa e das uvas, você conhecem? Abre aí o microfone, conhece essa fábula da raposa e as uvas? Sim. Não? Eu conheço. As raposas encontram uma barreira cheia de uvas, né? Umas uvas maravilhosas tal, e elas resolvem tirar as uvas para se alimentarem. Só que elas ficam mais altas, as raposas começam a pular e não alcançam. Tentam e não alcançam. Aí elas falam assim, deixa para lá, elas estão verdes. Ou seja, lidar com o desejo das pessoas é complicado. Ela prefere desmerecer, alterar a realidade, que dizer que as uvas estão verdes é alterar a realidade, que elas não estavam verdes, para não desfazer dos seus desejos, porque vai contra o seu desejo que ela não conseguiu alcançar. Certo? Estão acompanhando, gente? Uhum. Obviamente que é orgulho. Orgulho. É difícil você fazer uma pessoa mudar de opinião, porque as pessoas são orgulhosas. E hoje, mais do que nunca, tem uma coisa importante que é importante colocar aqui, que é a chamada teoria da conspiração. Nossa Senhora, hoje em dia está terrível isso. Teoria da conspiração. Nossa Senhora. Gente, só para dar... as pessoas... Nossa Senhora, como é que isso... Hoje as coisas se complicaram tanto. Pegando exemplos hoje, né? Eu tento lidar com pessoas de maneira geral, hoje mais à distância, né? Com relação a tudo que está acontecendo, como eu faço com vocês. Como é difícil. Como é difícil convencer as pessoas que
que não foi a China que, por exemplo, em laboratório que produziu o vírus. Pelo amor de Deus. Isso é uma imbecilidade. Pô, isso é coisa do presidente dos Estados Unidos, gente. É de uma idiotice, uma absurda. É uma teoria da conspiração. Se soubesse como eu fiquei feliz com aquele negócio que eu falei para vocês, da dexametasona. Sabe por quê? Porque dexametasona, eu falei para vocês, né? Falei. Falou. Dexametasona, ela é um medicamento barato, e aí o que acontecia? Eu não aguentava ver as pessoas em redes sociais, por aí, dizendo que existia uma teoria da conspiração contra a cloroquina, porque a cloroquina é um medicamento barato, e a indústria farmacêutica tem todo um complô para produzir medicamentos mais caros e aumentar a sua margem de lucro. Gente, aí quando saiu a dexametasona, ainda bem, é 1/3, eu acho, do preço da cloroquina. Muito mais barato. Com relação à China, por exemplo, gente, como é que a China, o que eu vi por aí, vai desenvolver um vírus para causar uma pandemia do mundo, para dominar o mundo? Gente, a lógica do mundo hoje é comércio. Se quebrar os países todos, se todo mundo ficar sem dinheiro, não vai vender, é ruim para todo mundo, inclusive para a China. Isso é uma coisa de Trump, de imbecil que tem por aí. Uma coisa que... E tem uma teoria da conspiração. Quando você argumenta contra isso, é difícil. Essa coisa é coisa dogmática, parece desculpa a expressão, é um inferno. Mas vamos lá. Aí, vamos lá. Tipo de argumento, né? Aí são coisas que a gente já viu. Eu vou começar aqui, vai dar tempo, depois eu passo o trabalho para vocês. Quando me der o tempo aqui, eu dou uma parada e passo o trabalho. Eu quero. Não, vou fazer isso logo, que é mais importante eu fazer. Depois eu faço esse tipo de argumento. Existe uma coisa importante, não adianta você... Isso aqui eu quero que vocês aprendam a argumentar, né? Esse argumento que se você desenvolver legal, sua redação muda né? Vamos pensar de um modo mais prático para vocês. Ela muda de patamar, como está em moda, né? Vai melhorar muito. Mas aí você só vai conseguir se você treinar. Então, para isso, você tem que ter uma coisa que é a leitura. Mas a leitura que eu quero que vocês façam, vou chamar aqui de leitura acadêmica. Se você começar a praticar isso, como eu vou propor que vocês façam, num texto que eu vou... Gente, é outra coisa. Não muda só o rendimento do seu estudo, vai aumentar demais, vai melhorar demais, e vai melhorar a sua escrita, a sua forma de escrever. Porque, na realidade, essa forma de leitura aqui não é só leitura, né? Ela tem muito a ver com você ler escrevendo. Deixa eu falar mais ou menos como é que é isso aqui. Primeiro, você tem que fazer uma seleção, né, do que você vai ler. Você vai fazer uma... Opa, sim, o que eu fiz de errado? Bati no lado errado. Uma seleção do que você vai ler. Como é que eu seleciono? Essa parte eu fiz para vocês. E, gente, eu li muita coisa para selecionar as coisas para vocês, pelo amor de Deus. A seleção você vai pelo tema, né? Tá? Tema. Escolha o tema, vou selecionar texto para isso, né? Aí você vai muito na fonte. Hoje, vocês usam muito, e não é errado, deve usar mesmo, usar muito fonte. Muito internet. Internet, gente, tem que ser fonte. Por exemplo, né? Hoje em dia, com esse negócio de fake news, é muito perigoso você lidar com essa questão das informações. Vai em fontes confiáveis. Imprensa confiável. Eu leio Globo, leio Folha, leio Estadão, leio BBC News, leio o País. Você tem todos esse recurso, por exemplo.
E outra coisa, hoje em dia, para eu passar informações, por exemplo, eu nunca fico numa fonte só, porque eu checo em mais de uma fonte, né? Então, a fonte é fundamental. Aí, nessa fonte, você tem o autor. Na hora de você escolher o autor, é interessante você ver a formação da pessoa, né? Quais são a formação dela, né? Por exemplo, uma coisa muito importante para a ciência, de maneira geral, foi que as pessoas dizem que criticam a ciência com o que aconteceu. Aquele estudo de 96 mil são casos de uso de cloroquina, prontuários, né? Que aí depois retiraram o estudo, porque a empresa que forneceu os dados não era confiável e não quis abrir a forma com que ela conseguiu os dados. Não significa nem que os dados são errados, ela não quis demonstrar como é que conseguiu aquelas 96 mil prontuários do mundo todo. Prontuários é onde o médico diz qual foi o tratamento usado, né? Ali, por exemplo, se você pega, eu li o artigo e o artigo ele pecou pelas fontes e ele foi descartado, né? Foi retirado da Lancet, né? Eu acho que tinha sido publicado na Lancet. É outra coisa de fonte, né? Revista científica, por exemplo, Nature, Science, e aí medicina, você tem New England, você tem a Lancet. Vê essas coisas tem que ser publicado aí para você ter para ter confiabilidade. Aí eles retiraram a publicação do artigo. Aí esse pessoal vai, mas peraí, os autores, então, são charlatões? Não, os caras são professores de Harvard, de altíssima, são os maiores infectologistas do mundo. É que eles se empolgaram com uma fonte extraordinária de dados, trabalhou com os dados, viu que não chegou a uma conclusão, argumento, né? Os dados aí, por exemplo, as premissas que eles tinham, que são os dados dos prontuários. Tá? Para usar essa ideia da argumentação aqui. Quais as premissas que ele tinha? São os prontuários, de 96 mil pacientes. E a conclusão, cloroquina não faz nenhuma diferença. Não ajuda no coisa. Isso faz com que ele perca a credibilidade? Não. Eles como biografia que eles têm, não, continua válido. O problema é o trabalho que foi para o espaço, né? Aí você tem o autor, tem o ano de publicação, às vezes, dependendo do ano de publicação, ganha-se credibilidade ou não. A edição, tipo uma coisa editada várias vezes, ganha credibilidade, por aí vai. Tá ok? Isso eu já fiz para vocês. O que vocês vão fazer a partir daqui? Você vai fazer a compreensão do texto. Você vai fazer a compreensão do texto. O que é a compreensão desse texto? Ainda bem que eu comecei, já me deu um tempo aqui para terminar. O que é a compreensão? É a primeira leitura, anotando palavras, conceitos, pessoas, tudo que tiver. Fatos desconhecidos. Você tem que ler para compreender um texto desse que eu vou passar para vocês. Tem muita coisa que você não sabe o que é. Hoje, com o Google, você digita lá e vê o que é. Então, você tem que ler. É a primeira leitura. Você vai ter que... Uma coisa que é recomendado, eu não sei se vai dar para vocês fazerem, é numerar os parágrafos. Tá? Numerar os parágrafos. Mas não sei se vai ser possível isso, porque você teria que imprimir o texto. Talvez não dê para imprimir. E aí, o que acontece? Que eu vou passar para vocês baixarem o texto em PDF, tá? Eu não vou entregar o texto, não. Aí, tá claro isso? Tem que anotar. Já começa a escrever. Aí vem a parte de análise.
que você vai fazer na análise? É a segunda leitura. Você vai reler. Anotando informações, vou botar assim, significativas para o trabalho acadêmico. Você vai reler. Muita gente só sublinha. Eu gostaria que vocês escrevessem. Você vai relendo agora, bom, isso aqui é importante. Vai lá e anota. Por isso que é interessante, às vezes, numerar o parágrafo. Porque você bota parágrafo, anota e bota entre parênteses, parágrafo 10, que seja. Ok? Depois, você vai fazer uma síntese. Aí que vem o mais importante. Você vai fazer uma síntese. O que é síntese? Aí você vai ter que fazer com aquele esquema. Você vai identificar um problema, você vai ver qual é a tese e vai usar o argumento, que é premissas com conclusão. É isso que você vai fazer. É isso que você vai me entregar. É um novo texto com essa sequência. Vai identificar um problema no texto, qual é a tese do autor, qual o argumento, as premissas e a conclusão. Ok? É claro que nessa sequência aí você vai fazer aí já é uma coisa mais... uma avaliação, quer dizer, você avalia se a coisa é boa ou ruim, o nível do... E a aplicação, que no nosso caso aqui é o trabalho que a gente vai fazer. Para disponibilizar para vocês, logo isso, vamos lá, trabalho acadêmico. O que você vai... O que você vai fazer? Tá? Trabalho acadêmico. O texto. Não, tema. Tema primeiro. O tema que eu vou usar nesses dois trabalhos é liberdade. Certo? Livro. O livro que você vai baixar na internet é Vigiar e Punir, de Foucault. Vigiar e Punir, de Foucault. Ok? E você baixa em PDF. É só botar Vigiar e Punir, PDF, que você tem acesso. Ah, você vai ler o livro todo? Não. O nosso texto que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó. Ele fica chama-se panoptismo. Ouviram essa palavra já? Não. Panoptismo. Ele fica na parte 3 do livro. São umas 30 páginas. É a parte 3, capítulo 3. Você baixa o livro, aconselho até que você leia o livro, né? No caso. E já começa a fazer essa parte de compreensão. Lê anotando tudo que você desconhece. Vai fazendo anotação dos termos, das palavras, dos conceitos, das pessoas que vocês não conhecem. Já pode começar. Vigiar e Punir, PDF, você vai. Michel Foucault é um filósofo muito conhecido francês. Esse texto dele, Vigiar e Punir, o título é muito bem dado. Ele faz todo um estudo sobre essa coisa de punição ao longo da história. Eu vou ter uma aula, a semana que vem, a outra semana, só sobre, antes de você fazer o final aqui, que é a síntese aqui,
fazer o texto para me entregar, eu vou dar uma aula sobre Foucault. Qual é a ideia que ele tem para chegar nesse livro. Para quem não acha a palavra estranha, panoptismo vem do panótico. Panóptico é uma ideia de um filósofo francês do século XVIII, Jeremy Bentham. Ele imaginou prisão e depois estendeu para escola, para fábricas, que seria uma arquitetura circular, com as cabines voltadas para o centro do círculo, e no centro do círculo teria tipo uma torre, uma pessoa vigiando as celas que seriam abertas com janelas. Então, isso aí seria econômico para Jeremy Bentham, porque você poderia colocar uma pessoa, essa pessoa não teria um esquema de cortina que ela não seria vista. Então, ele diz o seguinte, a pessoa vai se sentir vigiada, mesmo que não tenha ninguém lá. E essa ideia de vigiar é importantíssima nesse livro de Foucault. Não só nessa ideia, ele usa isso aí como uma metáfora, como uma ideia do que acontece na nossa sociedade. E hoje, então, mais do que nunca, nós somos vigiados direto, né? E gostamos disso, gostamos de ser vigiados. Tanto que as pessoas vivem publicando em redes sociais a sua vida, né? Parece que gostam de ser vigiados, né? Então, comece a fazer essa parte de compreensão do texto, de ler, baixa o texto. Eu vou botar um endereço no WhatsApp de vocês que permite baixar o livro. E aí vocês vão nessa parte 3, e capítulo 3, panoptismo, e já pode começar a ler. Ok? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu vou ter que falar agora nos tipos de argumentos. Eu vou deixar para a próxima semana. E entenderam essa ideia do panótipo? O que é? É a ideia de uma estrutura arquitetônica para vigiar, com menor custo. Uma pessoa só vigia todo mundo. Ele pensou inicialmente em prisão, depois ele extrapolou para fábrica, para escola, somente escola. Tudo bem? Então, valeu, gente. A semana que vem eu vou trabalhar com exemplos de argumentos, ok? Tchau. Tchau, Sidney.